Olá, boa tarde a todas e todos. Hoje, dia 25/5 de 2022, em nossa sexta aula do curso, o que é Ciência, afinal, contaremos com a presença de dois ilustres convidados. O tradutor Matheus Zago, que fará a tradução da fala do cientista político e presidente do BRAS, Kessler, sobre o tema Método e objetividade prática científica. Antes de iniciarmos, é importante salientar que teremos duas lives hoje sobre o mesmo tema. Iniciaremos com uma participação internacional agora às 16h30 e às 19h acontecerá outra live nesse mesmo canal com a mediação da nossa colega Beth. Bom, passo a palavra agora para o professor associado da UFSCar, coordenador do PPG-CTS, Vinícius Carrinho Martins. Seja bem-vindo, professor Vinícius. Olá, boa tarde, muito obrigado, Marcela. Boa tarde, Thomas, é muito bom revê-lo aqui novamente. Matheus, obrigado de novo por essa nova parceria, né? Já estamos construindo aí várias pegadas, eu acho que isso é fundamental. Eu fiz uma questão especial de passar hoje aqui, mais para saudar ao Thomas e ao Matheus, porque estamos efetivando, né, creio, pavimentando melhor essa nossa parceria, que já encontrou outros eventos, mas hoje de maneira muito específica, porque é uma disciplina realmente compartilhada, bem ampliada. Somos 5 instituições participantes de uma disciplina. É o esforço, digamos, coletivo na construção e na sedimentação, na defesa da ciência, dos direitos, especialmente dos direitos humanos, da cidadania, e no pacote mais geral, nessa construção ampliada, digamos, como esforço mesmo em defesa de uma mínima racionalidade, de uma mínima objetividade, que nós gostaríamos de ver mais presente, mais fortalecida no seio da sociedade brasileira. Então, é mais nesse sentido que eu passei aqui, para realmente cumprimentá-los, agradecer a todas e todos que estão aqui conosco. Espero que realmente a gente tenha ótimos momentos aqui de exposição e de debate. Então, Marcela, agora eu devolvo para você e a gente fica aqui nos bastidores, depois a gente acompanha aqui toda a fala e os debates mediados pelo Matheus e tocados aqui pelo Thomas. Muito obrigado. É muito bom ter, como eu falei, né, esse aprofundamento aqui de trabalhos com o BRAS. Eu já sou uma espécie de sócio de carteirinha, né? Então, para mim, é também uma satisfação muito pessoal em estar aqui na presença de vocês. Muito obrigado novamente. Muito obrigada, professor Vinícius. Agora iremos para a nossa mesa redonda virtual. Convido o presidente do BRAS, Brazilian Research and Study Center, e cientista político Thomas Kessler, e o seu tradutor, Matheus Zago. Sejam bem-vindos. Thank you very much for this kind introduction. I'm struggling here with my different devices, but you can hear me well. Obrigado a todos pela essa singela introdução. Estou com alguns probleminhas aqui, mas já vou compartilhar o meu conteúdo. Well, I am now. Okay, now I can see you again. So thank you for the invitation and for the opportunity to share my thoughts with you today. It's again a nice opportunity to collaborate with University of São Carlos and this network. Obrigado pelo convite. É um prazer participar com vocês e receber esse convite da Universidade de São Carlos. I will now try to share my screen with you, and this. No momento eu vou compartilhar minha tela. I hope this will work, and I hope you will see my
the right screen. I try. Espero que vocês possam ver a minha tela. This one here, yeah. Okay, yeah. Now you can see my presentation on method and objectivity in scientific practice. I think this Essa é a minha works. apresentação sobre métodos e objetividade na ciência. And yeah, this title is really broad, as you can see, and so encompassing that it's really difficult to deal with this topic in one single session. But I will try to address at least some relevant aspects. Esse título é um título que é grande, mas eu pretendo abordar alguns aspectos desse tema com vocês. Well, I will talk about the following topics. First, I will start with some general thoughts and observations on epistemology and questions like how is scientific knowledge generated and how does science work. Then, secondly, I will look at the role of scientists in the recent COVID-19 crisis to shed some light on some, well, I would say problematic developments in the relationship between science, politics and society. Ok, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a questão do conhecimento científico e como esse conhecimento ele é gerado. E depois eu sigo apresentando questões sobre a COVID-19 e como ela interfere na nossa vida e como esse assunto pode ser tratado dentro da academia de forma científica. And finally, I will ask if there is something wrong with science and if science itself contributes to compromising its independence and its role in society. Finalmente, eu gostaria de finalizar perguntando se existe algo errado com a ciência e como a ciência pode ser compartilhada com a sociedade. So this is the structure of my presentation, and let's start with some remarks on epistemology. Essa a questão essa é a agenda da minha apresentação. Vamos começar agora com o que é epistemologia. Here it is. Okay. So the question is, can science provide an avenue to truth? And is there such a thing as truth anyway? A ciência pode apresentar um caminho para a verdade? E o que é essa verdade? Postmodernists would say there is no absolute truth, while realists would say yes, there is. Os cientistas pós-modernos poderiam dizer que não existe uma realidade, uma verdade, e os cientistas realistas poderiam dizer que sim. I would say truth is a matter of degree. This table here I'm sitting at is quite, well, an indisputable fact. It is really existing. Other things like, say, structural violence are not so indisputable true. The shape of the Eu Earth diria que is... sim. Eu vou apresentar para vocês um gráfico a respeito disso daí, em especial a questão da violência. Structural violence, not violence. Violence is true, violence is real, but structural violence is a different thing. It's not visible, it's just a construct, well, you know. Or, for example, the shape of the Earth is also an obvious fact. A violência é uma verdade, a violência estruturada é sim também uma verdade, e é isso que eu quero trazer para vocês como os fatos. There are things like the origin of the coronavirus, which is not so obvious, right? Tem algumas questões sobre o coronavírus que não podem ser tratadas como verdade, não é uma verdade. So, well, what I want to say is, truth exists, but it's actually a matter of degree. O que eu gostaria de dizer é que existem a verdade, mas é uma questão relativa.
Science is mostly about things that are ambiguous. Ciência é uma questão de coisas ambíguas. And therefore, there is always a measure of uncertainty in scientific statements. E tem sempre uma questão improvável em statements científicos, afirmações científicas. Well, so we know, for example, that a certain level of per capita income makes democracies endure. O rendimento per capita pode, por exemplo, aumentar. Can you say again, Thomas? A certain level of gross domestic product or per capita income makes democracies endure, or makes sure that democracies don't break down. O rendimento per capita pode, por exemplo, fazer com que democracias não quebrem. But this is not always the case, and we cannot be entirely certain, even in cases where of wealthy democracies. So sometimes even wealthy democracies break down. Mas isso, algumas vezes, não pode ser uma verdade absoluta. Democracias consolidadas também podem ter problemas e quebrar, por exemplo. Yes, exactly. Thank you. So there is no ultimate truth about the relationship between prosperity and democracy. Não existe uma verdade última nessa questão entre verdade e democracia. But how can we make sure that there is at least some progress and some approximation to truth? Mas como podemos ter algum certo tipo de progresso e também conhecer a verdade? And here the scientific method comes into play. E aqui é o que entra o método científico. Science is defined by methodological standards, that is transparency, intersubjectivity and falsifiability. A ciência é formada por três questões: a transparência, a questão da falsificação e a intersubjetividade. Only when these principles are respected, scientific progress is possible. Apenas quando esses fatores são reconhecidos é que a ciência pode ser feita. Only then pieces of knowledge and insight can be put together by scientists across time and space. E apenas com essas questões é que se pode colocar sobre o tempo e o espaço. Only this way knowledge can be accumulated over time. E apenas dessa forma o conhecimento pode ser acumulado sobre o tempo. Scientists don't have to invent the wheel again and again because they can build on previous work and put brick after brick on the historical edifice of knowledge. Os cientistas, nós não necessitamos reinventar a roda. Nós podemos tomar esse conhecimento de outros autores que já escreveram sobre o tema. Hypotheses are formulated, tested, modified and eventually falsified. As hipóteses podem ser formuladas, reformuladas e falsificadas, ou me fugindo o termo em português, gente, negadas. Okay, I didn't know that there is no direct translation or direct term for falsification in Portuguese. But I think the English term is also understandable, falsificar. As Karl Popper stated, falsification is the primary way to scientific progress because it is the ultimate measure for maintaining or rejecting a theory. Karl Popper apresenta uma questão relevante para a ciência na questão da falsibilidade, talvez esse seja o termo, para a construção da ciência. Yet, for a theory to be falsifiable, it must be clear which statements are inconsistent with this theory. Can you repeat, Thomas, again? For a theory to be falsifiable, it must be clear which statements are inconsistent with
this theory. Para que uma teoria possa ser falsificada, falseada, me perdão com o termo que está me fugindo aqui em português. É preciso testar essa teoria. Yes, and it has to be clear what has to be, which observation falsifies this theory. The statement, all swans are white, is falsified by the discovery of a non-white swan, a black swan, for example. It's a little bit difficult. Can you say again, Thomas, for me? Well, it has to be clear which observation falsifies the theory. In the case of swans, if you state all swans are white, this theory or this statement is falsified by the discovery of a black swan, for example. Sim, é preciso compreender a questão da falseação talvez aqui, estou recebendo algumas ajudas do Vinícius, falsear ou depurtar para poder provar a veracidade da ciência. Se todos os statements são corretos, talvez não tem como o resultado ser incorreto. Well, this example of the swans, because or bird, all birds are white, but if once you discover a black bird, you have falsified this statement or theory. This is the main point. So it's important to know under what conditions a theory has to be rejected. É importante descobrir em qual momento uma teoria pode ser negada ou falseada. Exactly. And this has to be built into the theory. It has to be clear. E isso deve ser trazido para dentro da teoria. Yet, even if you cannot falsify a theory, you cannot be sure that it is true. Mesmo que você não consiga falsificar uma teoria, você pode ainda confirmar se ela é verdade. Verification is a logical impossibility because in the future any theory can be falsified. A verificação é algo que pode ser feito porque no futuro tudo pode ser falsificado, falseado. So we may conclude from deductive reasoning and from past experience. Nós podemos concluir a partir da dedução e a partir de questões vindas do passado que the sun will rise tomorrow, but we cannot know for sure. Que por exemplo, o sol vai nascer amanhã, mas nós não temos a certeza disso. Yes. So this means that we can only know what is wrong, but we cannot exactly know what is true. Isso significa que nós só podemos saber o que está errado, mas não necessariamente o que é certo, o correto. The scientific method follows o método the principle of científico exclusion, trabalha também com a questão da exclusão, which may bring us closer to the truth, but not necessarily. que nos traz próximo à verdade, mas não necessariamente. There is no guarantee that Não existe garantia that old theories are substituted by better ones. que teorias antigas serão substituídas por teorias novas. All we have is a stock of theories waiting for their falsification. O que nós temos apenas é teorias antigas que podem ser substituídas por novas. So, where does ultimately scientific innovation come from? Então, de onde vem a inovação científica? How do new theories emerge? Como novas teorias emergem? Well, and in this regard, it's worth taking a look at a classic of Paul Feyerabend. Nesse sentido, é interessante nós levantarmos nossos olhos, olharmos para esse autor. Can you say again the name, Thomas? Paul Feyerabend. It's here on the presentation. Can you read it? Paul Feyerabend. Okay. Paul Feyerabend é o autor que ele recomenda a leitura.
Yeah, it's a very famous classic entitled Against Method. It's a provocation, actually. Well, É um teórico que trabalha essas questões de uma forma um pouco provocante. Feyerabend points to the conventionalism of science. He says that instead of innovation, science tends to reproduce existing knowledge and maintains established paradigms instead of innovating. O autor ele diz que, ao invés de inovar, a ciência pode... Can you say again, Thomas? He says that science tends to reproduce old knowledge instead of creating new knowledge. Ao invés de reproduzir a ciência... ao invés de reproduzir a ciência... old knowledge, conventional knowledge, and there is no innovation in science. Não existe inovação na ciência, apenas uma reprodução. Exactly, because scientists mostly engage with existing theories. Porque os cientistas, na maioria dos casos, investem em uma teoria, ou uma continuação de uma teoria. Exactly, and the very idea of cumulative knowledge production leads to conventionalism. If you put one brick over another brick, you maintain the old edifice of knowledge, but not a new one. Os cientistas, em geral, tendem a um comportamento cumulativo de ciência, de sabedoria, como se fosse um bloco sobre um outro bloco. Well, but when the theories are not challenged, there is no innovation. Quando as teorias não são challenges, quando não são desafiadoras, não existem inovações. Well, not the theories themselves have to be innovative, but there have to be new theories, all theories have to be substituted by innovative new ones. This is what Feyerabend says. A teoria não precisa ser inovadora, mas ela talvez possa substituir uma outra teoria. E é isso que o autor tenta dizer no texto. And this is why Paul Feyerabend recommends scientific anarchism as the only way to innovation. Paul Feyerabend recomenda o cientificismo anacrônico. No, not anacronico, anarchic. Anárquico, desculpe, anárquico. Anarchico, yeah. It's here on the presentation. Can you see it or read it? Anarchism, while perhaps not the most attractive political philosophy, is certainly excellent medicine for epistemology and for the philosophy of science. Então, está aqui na apresentação. Anarquismo talvez não é a melhor filosofia política, mas com certeza um excelente remédio para a epistemologia e a filosofia da ciência. Well, it's a provocative theory or provocative statement, as I told already, but I nonetheless recommend reading this book because it's a really interesting corrective to current problems of science. É uma provocação e eu recomendo a leitura desse texto para a compreensão de uma nova forma de ciência. Well, and for understanding current problems and biases in scientific development. Para a compreensão dos problemas científicos e dos vieses científicos também. Well, and I will now turn to some of these problems and biases which became apparent during the COVID crisis. And this brings me to the second point, the role of scientists during the COVID-19 crisis. Isso me traz para o segundo ponto, que é a ciência e a política nos tempos de COVID-19. Well, as you know, the starting point is the outbreak of the pandemic in early 2020. Como vocês sabem, o início da pandemia começa no início de 2020. Which presented a massive challenge to governments worldwide.
que através da pandemia isso traz aos governos vários desafios em todo o mundo. It required far-reaching and decisive action in a situation of extreme uncertainty and incomplete information. E faz do que os governantes e cientistas precisem tomar decisões corretas num mundo onde existem várias informações e muitas delas falsas ou problemáticas. Very incomplete information, incomplete. And quite naturally, political actors turned to science or to the nearest institute of virology for information. Né? É por isso que alguns autores simplesmente focam essa questão na ciência com epidemiologistas ou cientistas e médicos, por exemplo. Yes, exactly. It was science where they turned to get more information about the situation. And here the problems started. E é aqui que o problema inicia. Science provided information about the dynamics of pandemics, but it could only deliver recommendations about the measures to take. A ciência traz informações sobre a pandemia, mas apenas nos traz informações de como medir essas questões. Well, just recommendations, not recomendações para essas questões. In fact, scientific knowledge about the virus was incomplete too. E os efeitos, can you repeat, Thomas? The knowledge of scientists about the new virus, about the coronavirus, was also incomplete. E o conhecimento dos cientistas sobre o coronavírus também foi incompleto. So, politicians came to and asked about the true scientific way to deal with the pandemic, but scientists could not deliver truth. Os políticos requerem conhecimento sobre a crise do Covid, sobre o vírus, mas os cientistas talvez não conseguiram responder todas essas perguntas, todas essas questões. So they could not deliver the truth, Eles não podem entregar a verdade. Yeah, exactly. So they could offer models of virus spread. Eles podem enviar, por exemplo, os modos de como esse vírus está espalhando. But there was a lack of data and mas existe também uma grande falta de dados. And the ways of transmission were insufficiently understood. E as formas de transmissão também são muito difíceis de ser compreendidas. So many aspects of in the way the pandemic evolved could not be predicted. Então, muitos fatores de como a pandemia é desenvolvida ou se desenvolve não podem ser premeditados. So, the adequate or the right thing for scientists to do in this situation would have been to acknowledge these limitations. Então, a melhor coisa que os cientistas podem fazer nessa situação é reconhecer as limitações. Exactly, and for politicians, the right thing to do would have been to take responsibility and to communicate to the public that things are fuzzy and unclear. E a melhor coisa que os políticos podem fazer é assumir a responsabilidade e dizer que a questão não é fácil de ser resolvida. So they should have communicated that they act to the best of their knowledge and abilities, but that the measures taken eventually could turn out as inadequate. Eles devem dizer que devem fazer as coisas da melhor forma possível, da forma mais eficiente, e que e que ações serão tomadas da forma mais eficiente possível. But instead, both sides failed on their task. Mas, de fato, os dois cientistas e políticos falharam em suas atividades, em suas tarefas. Exactly.
scientists insisted on their superior knowledge and their predictive capacity. Os cientistas confiaram na sua capacidade científica e no seu poder de previsão dos acontecimentos. They came up with far-reaching and very specific advices about how to deal with the pandemic. Eles vieram com resultados ou com afirmações aprofundadas de como tratar a questão da pandemia. And they fashioned themselves as bearer of ultimate scientific rationality, even after repeated failure. E eles se fecharam em torno dessa questão do conhecimento e produziram um erro, é isso, Thomas? They fashioned themselves as a bearer of truth, you know. Os cientistas se fecharam como os conhecedores da verdade. Exactly. I provide an example for this. Eu vou trazer um exemplo dessa questão para vocês. As you can see here, this is such a model, prediction of death rates. Esse modelo que eu trago para você é uma previsão no número de mortes por dia. It's from early 2022. Que é no início do ano de 2022. And it's about the debate about abolishing containment measures. E isso trata sobre a questão de abolir as medidas de contenção para a crise do corona. As you can see here, the scientists predicted that in the case of abandoning the containment measures, the death rates would extremely rise. This is the red curve here. Podem ver aqui no gráfico, os cientistas anunciaram que com o abandono das medidas restritivas, o número de mortes aumentaram, ou podem aumentar. But in fact, the measures were abolished, and what happened was this. This was the reality. Mas na verdade o que aconteceu foi o contrário. As medidas foram abolidas e vocês podem ver aqui que não houve um aumento do número de mortes. É isso, Thomas? Isso. What I want to say is that it was completely wrong what scientific models predicted, and it had an effect on politics and the political debate, because those who advocated abolishing the containment measures were labeled as murderers and killing people. O que eu gostaria de dizer é que essa abolição das medidas de contenção proporcionaram erros que mataram muitas pessoas e ceifaram muitas vidas pelo comportamento dos políticos. No, they did not kill people, but they, they accused those who wanted to abolish containment measures of risking the life of other people, and this was really a really nasty debate, and it was based on this kind of modeling and these kinds of predictions. Na verdade, eu informei errado. Os políticos, eles, na verdade, não mataram as pessoas, eles trouxeram informações equivocadas que colocaram em risco as vidas dessas pessoas. Isso. And scientists, delivered wrong information, and politics used this information. And I would say, o que aconteceu foi que os cientistas entregaram informações erradas e os políticos tomaram essas informações. E isso foi um grande erro, foi algo ruim. Isso. And why did this happen? I would say it was also a strong dose of vanity involved on part of scientists. Can you repeat, Thomas, please? I suspect that there was a strong dose of vanity involved on part of scientists. Eu imagino que essa questão aconteceu por... I didn't understand the word, Thomas.
vanity, how to translate? I don't know how to say in a different language. Vanity. Anyone can help us out. Maybe I managed to translate it to Portuguese. Or do you have a translator, Matthias? I'm checking here. Só um momento, gente, eu vou confirmar uma palavra aqui que eu... Vanity. Talvez uma maquiagem. Can you repeat again the sentence? Vaidade. Validade. Vaidade. Vaidade. Yeah. So they wanted to be bigger and more important than they actually were. These scientists who usually work in labs and no one takes notice of them suddenly became important at government advice. Talvez essa questão foi uma questão de vaidade por cientistas que trabalham apenas nos laboratórios e querendo uma visão diferente. E isso talvez foi o grande erro. And on the side of the government, e do lado do governo, politicians gladly left the stage to scientists. Os políticos entregaram o Estado para os cientistas, ou as tarefas do Estado para os cientistas. The stage, cenário. State, ok, state. O cenário, então, desculpa, gente, os cientistas, os políticos entregaram aos cientistas o cenário dessa questão, o plano de fundo dessa questão. Exactly, because this allowed to relinquish responsibility and to hide behind science, E isso eles utilizam dessa forma para esconder o seu próprio ego e não se responsabilizar por essas questões. Então, na verdade, é o cientista que tomou essa questão e não o político. Yes, and politicians said it's not our decision, it's science. Well, we are only executing scientific. A decisão não é uma decisão minha, e sim uma decisão dos cientistas, da ciência, e not our responsibility. Não é a nossa responsabilidade. So, there was a close and cozy relationship between government and science. Existiu uma relação muito próxima e afinada entre ciência e política. And anyone who questioned the government measures, was treated as a heretic and accused of denying the scientific truth. E quem se posicionou contra essa questão vinda dos políticos foi considerado uma pessoa que desconhecedora da ciência, sem credibilidade alguma. Even dissenting scientists were ridiculed and defamated in public. Até mesmo cientistas renomados foram julgados em praça pública, condenados em praça pública por essas questões. So, there was one very interesting episode. Teve um episódio interessante, which concerned the supposed lab origin of the coronavirus. Que trata sobre a possível início do coronavírus, o starting point, you mean? Yeah, the origin of the lab. Então, esse é o exemplo que ele vai falar. So, as you know, there is an Institute of Virology in the city of Wuhan, in China. Como vocês conhecem, existe um instituto de virologia na cidade de Wuhan, na China, where the virus first appeared. Onde o vírus apareceu primeiramente. And this institute e esse instituto engaged in experiments exactly with this kind of virus. Se engajou com estudos especialmente sobre esse vírus. Yet, shortly after the outbreak, e agora, próximo a outbreak, próximo
ao lançamento, próximo ao início da pandemia. Yeah. A group of virologists published an open letter in the journal Lancet. Grupo de virologistas publicou uma carta aberta no jornal Lancet, in which they categorically rejected the lab hypothesis. Onde eles categoricamente rejeitam essa afirmação, essa hipótese. Here is this open letter. Aqui está a carta aberta. And they wrote, the rapid, open and transparent sharing of data on this outbreak is now being threatened by rumors and misinformation around its origins. We stand together to strongly condemn conspiracy theories suggesting that the COVID-19 does not have a natural origin. Ele faz a leitura, o rápido e aberto e transparente compartilhamento de data é agora tratado por rumores e desinformação sobre a origem desse vírus. Nós compartilhamos I cannot read so much, it's really small. Nós estamos... minha tradução do inglês está difícil, gente, só um minuto. So it's just they reject categorically the lab hypothesis and label it a conspiracy theory. This is the main point. Nós recusamos categoricamente essa questão da conspiração da teoria e que o COVID-19 não tem essa origem nesse laboratório. Será isso? Yeah. And the point is, at this moment, in early 2020, no one could know for sure. E nesse ponto, no início de 2020, ninguém poderia saber essa questão. Yeah, and moreover, some of the scientists who signed the letter were themselves connected to the Wuhan Institute without mentioning this conflict of interest in this letter. Os cientistas que assinaram essa carta estavam conectados ao laboratório de Wuhan. But still, after the publication of this letter, most media stigmatized the lab hypothesis as fake news, and social media censored corresponding contents. E depois da publicação dessa carta, a mídia e os jornais publicaram essa notícia como uma questão de fake news e sensacionalismo. Because science had spoken, the truth is the virus originated in nature. E que a questão verdadeira é que o vírus teria surgido na natureza. However, there were some strange coincidences. Entretanto, existem algumas coincidências que podemos afirmar. For example, the gene database of the Wuhan Institute had disappeared shortly before the outbreak. O banco de dados do Instituto desapareceu de forma misteriosa um pouco antes do lançamento. And the virus showed some strange genetic patterns which could well originate from experimental manipulations. E o vírus, de alguma forma, se apresentou como possível de ser manipulado em laboratório. When a German physics professor pointed to these coincidences, he was immediately cancelled and defamated. Quando um professor da Universidade Alemã apresentou essa questão, ele foi difamado em sua universidade e na mídia. Exactly. But some months later, US Secret Services and other scientists found out that there are indeed some indications in favor of the lab hypothesis, so the origin of the virus in the Wuhan laboratory. E alguns meses depois, o Departamento de Ciência dos Estados Unidos afirmou que é
possivelmente é verdade esse caso que o vírus possa ter sido originado, sim, num laboratório de Wuhan, na China. Well, and what can we finally learn from this E o episode? que nós podemos compreender desse exemplo? Obviously, scientists abused their authoritative position to divert suspicions from the Wuhan Institute, with which Obviamente, alguns cientistas abusaram do seu conhecimento por estarem trabalhando no laboratório de Wuhan. to divert suspicions, to claim a truth which is not substantiated. E afirmando uma verdade que não pode ser comprovada de forma substancial. Yes, and scientists also succumbed to the temptation of power. Os cientistas, em geral, se gabavam por uma questão de poder e influência. Yeah. And some of them also advanced an agenda beyond their own proper domain. Can you say again, Thomas? They advanced an agenda beyond their scientific domain, so a political agenda. Eles colocaram uma agenda política para além de uma questão científica. Exactly. For example, a considerable number of scientists signed a petition in favor of a zero COVID strategy, together with many. Depois assinaram uma carta aberta sobre a zero COVID strategy. Uma estratégia zero de Covid. Exactly, together with many left-wing radicals. E junto com radicais da esquerda. Which was obviously an attempt to implement some kind of social control similar to China. Que foi uma tentativa de iniciar medidas de contenção do vírus semelhante ao que aconteceu na China. And here is this open letter. I think you cannot read it, but what is here in this red area is in favor of a solidary shutdown. So lock up everyone for a solidarity which we define. No texto para que seja feito um lockdown defendendo a solidariedade do povo. Exactly, yeah. So it's obviously an ideological agenda supported by scientists. Uma agenda ideológica. So these examples, I would say, show that there is something wrong with science. E nesses exemplos eu iria dizer que existe algo errado com a ciência. Scientists actively suppressed open debates and collaborated with the government to silence critics. Os cientistas suprimiram o debate científico e se conectaram com um debate político. And they collaborated with radicals to further an ideological agenda. E eles colaboraram com radicais políticos para ampliar ou para avançar uma agenda política. Well, and now I turn to my final part, the final section. Gostaria de entrar nas minhas considerações finais. And I will present some considerations about the underlying problems which contributed to these developments. Considerações a respeito dos assuntos que foram destacados. So what are the deeper structural problems with science? Qual é o problema estrutural na ciência? This question is rare, is not often asked because usually the focus is on those who attack science and discredit scientists from outside. Essa questão geralmente não é feita porque essa questão geralmente vem de fora, de onde não é a ciência.
those who champion alternative facts and their own version of truth. So right-wing populists mainly. Pregam possuir a verdade, por exemplo, também os radicais de direita. So normal perspective is to put science on the side of rationality and objectivity, and right-wing populists on the side of irrationality and post-factual, bigotry. Colocar a ciência num acabouço de racionalidade e objetividade, e radicais de direita, por exemplo, numa perspectiva ideológica e de irracionalidade. Yes, exactly. And but in the light of the COVID pandemic and the dubious role of some scientists, it is worthwhile questioning the state of science too. E na questão do desenvolvimento do vírus do Covid-19, é uma questão global que envolve a ciência. So I would like to shift the perspective. Well, the threat is not just outside, the threat to science, it's also inside science. Yeah? Eu gostaria de mudar um pouco essa visão, que a questão não é simplesmente fora da ciência, mas também internamente dentro da ciência. One problem arises from what I would call the cannibalization of science. Um problema que poderia dizer é a questão do canibalismo científico, ou canibalismo da ciência. Yeah, what I mean is that there is so much science going on that its worth is dramatically diminished. O que pode acontecer por exemplo, a existência de tantos trabalhos científicos que... can you repeat, Thomas? That its worth is diminished. We have an inflation, a scientific inflation. Que talvez não seja satisfatório, você tem uma inflação, não, um grande número de publicações. Yes. So the worth of each individual publication is diminished because there's such a flood of publications. E talvez um trabalho essencial possa ser perdido por causa do grande número de publicações existentes, um trabalho que seria fundamental. So even an excellent research paper may disappear in the flood of publications and not be noticed. O trabalho fenomenal de um cientista pode ficar perdido em meio a uma quantidade imensa de publicações. So what we have is a crisis in academic publishing. Então, o que nós temos nesse momento é uma crise nas publicações científicas. Too much pressure on top journals, too many books of poor quality. Muitas pressões nos jornais com qualis alto ou difíceis de publicação, muitos livros publicados. And the rise of predatory journals that publish low quality research. E o aumento de jornais que publicam muitos conteúdos, porém com baixa qualidade. Exactly, and a tremendous pressure on academics worldwide to publish. E incentivo enorme para a publicação acadêmica em todo o mundo. One reason is a growing trend in doctoral education to dispense with traditional PhD dissertations and replace it with several articles. Uma outra questão por exemplo, os trabalhos de doutorado que são aceitos, em vez de uma tese, uma publicação de vários artigos para a finalização do doutorado. Which puts additional pressure on journals because it inflates the number of articles. Coloca pressão nesses jornais científicos e infla a quantidade de artigos desses jornais. And all this leads to an explosion of scientific publications. Isso tudo leva a uma
explosão de artigos científicos that has overwhelmed the publication system, que sobrecarrega o sistema de publicação, and more seriously, it has devaluated scientific work. e mais exatamente, ou mais importante, ele desvaloriza o trabalho científico. In other words, science has become a frustrating experience because investments rarely pay off. Em outras palavras, a ciência torna-se um investimento muito... can you repeat, Thomas? Frustrating. Frustrado. E because investments often do not pay off. So you get nothing in return for what you work and for your research. porque você não recebe algo em troca pela sua publicação. The process of publishing a high-quality article can take up to 3 or even 4 years, and O processo de publicação de um artigo científico de qualidade leva em torno de 2 a 3 anos. And it's often barely noticed. E geralmente é muito pouco notado. So, well, in this situation, imagine getting attention as a government advisor and a media star. This is a really rewarding experience. This is, for this kind of scientists. E desse modo pode acontecer o aparecimento de superstars com uma grande conexão com o mundo político. E isso pode ser algo desvantajoso. So this means that scientists are very amenable to the temptations of political power and influence. Isso também significa que os cientistas estão, de certa forma, conectados com os políticos, e isso pode ser algo não tão agradável. So imagine you are an unknown an anonymous virologist in some institute, and suddenly you get the opportunity to make big politics. You are suddenly important. Você é um virologista não muito conhecido e em pouco tempo você vira um superstar junto com outros políticos, trabalhando para esses políticos. In such a situation, you may be tempted to forget your scientific standards and to sell your models to a grateful government. E nesse sentido, você pode cair na armadilha de deixar o seu conhecimento científico para que possa fazer ou agradar o seu político, o partido, a política. Power corrupts, but it corrupts even more if you are a frustrated scientist longing for recognition. O poder corrompe, mas ele corrompe mais se você está, por exemplo, buscando um poder político, um cargo político. There is another problem, which is activism in science. Existe também um outro problema, que é o ativismo na ciência. It's similar to journalism. Also in journalism, activism has largely substituted the journalistic principle. Igual no jornalismo, I'm got confused, Thomas. Can you repeat again? So in journalism, it's well known that activism has substituted journalism or the journalistic ethos or principle. Também substituiu as atitudes. Marcar posição, I think it's called in Portuguese. It's what journalists want, not cumbersome. Então, é o que o jornalismo atual quer fazer. Not cumbersome, time-consuming investigations, which eventually lead nowhere. E não gastar um tempo realizando uma investigação que não vai chegar em algum lugar.
Exactly. So journalists suffer from the same frustration as scientists. E os jornalistas, eles sofrem com as mesmas frustrações de um cientista. And this is why they turn to ideology, which is E much more rewarding. Mudam para uma ideologia, ou seguem uma ideologia. Which is more rewarding. Que é mais, can you repeat the word? Reward, how to translate it? Let me see. Lucrativo or rentável. Let me see where I was stuck. And at the same time, ideology is much cheaper than real investigative work. Dessa mesma forma, a ideologia ela é mais barata do que se fazer ciência. And this is exactly what happens also in science. E é isso exatamente o que está acontecendo na ciência. One way of escaping frustration and meaninglessness is ideology. Uma forma de escapar dessa questão é ideology. Ideologia. Even more so if ideology brings you closer to one of the rare tenure positions. Can you say again, Thomas? Even more so if it brings you closer to one of the rare tenure, or how to pronounce it, this durable, unlimited positions in universities. Especialmente quando isso te traz algumas posições no seu trabalho na universidade. This is why leftist ideology seems to be much more attractive to academics than conservatism. Por exemplo, tem a ver com a questão que a ideologia também está muito forte na esquerda dentro da universidade. In the United States, in 1990, according to survey data, 42% of professors identified as liberal or far left. And liberal in the United States means leftist. Em uma pesquisa, professores afirmam que 42% dos professores afirmam que são liberais de esquerda. By 2014, that number had jumped to 60%. Em 2014, esse número sobe para 60%. It's in this, in the presentation, this diagram. Na apresentação. And it's of 2014. Imagine this trend may have continued, and by now, I think we have far beyond 70% or 80% of leftist academic professors. Possivelmente ela aumenta. Aqui nós temos um gráfico até 2014 e eu imagino que esse possa chegar a 70% ou 80%. But it is not just the fact that scientists have become more ideological. Mas não é uma tendência que os cientistas tenham ficado mais ideólogos. The problem is that ideology contaminates science. A ideologia contamina a ciência. What does it mean? O que isso significa? Well, in essence, it means that research is not open-ended anymore. A ciência não tem um fim apenas. No, open-ended. It's not open-ended. Não está aberta. Yeah. Instead of asking, for example, how power relations shape social structures. Ao invés de perguntar como relações de poder estrutura. All social relations are interpreted through the power lens. Yeah. So you don't ideological scientists don't ask open questions anymore, but rather they just try to verify what they already think is true. Cientistas que são cientistas que são ideólogos apenas afirmam os resultados que eles simplesmente acham.
Yeah. Obviously, this kind of ideological activism violates the scientific principle of falsifiability. E essa questão da ideologia, ela impede uma questão importante, que é a falsidade do método científico, você falsear essas afirmações. For example, a statement like all social relations are shaped by power is not falsifiable. No? This is not a falsifiable statement. A questão, por exemplo, que todo poder... Can you say again, Thomas? It's a statement that all social relations are shaped by power is not falsifiable. A questão que toda... It's a statement, a afirmação. A afirmação que toda relação social é... shaped. Shaped. What is it? I'm really bad at translation. Wait a second, guys. Punhar? Como? Punhar or marcar? Can you say the sentence again? Maybe I can make it clear. All social relations are shaped by power. Que as questões sociais são... talvez alguém do chat me ajude, estruturadas por poder. Exactly, yes. And this is not a falsifiable statement. Isso é uma afirmação que pode ser falseada. Yet it's very tempting to do this kind of ideological science or activist science, especially for young scholars, because it provides a shortcut to relevance and attention. E isso, quando utilizado por pesquisadores jovens, pode ser um perigo por utilizar de um caminho curto para realizar o método científico, a ciência. To become a specialist in a scientific field takes para se tornar um especialista no campo científico decades. Necessita de décadas. But to produce ideology is a matter of a few years or even shorter period. E para produzir ideologia necessita apenas alguns anos. And this is very tempting, no? E isso é muito tentador. You avoid painful scientific work, and at the same time you can claim relevance. Pagar valor para o cientista. Yeah. And you are not criticized anymore because your work is true and relevant by definition, no? Could you understand me, Matthias? What was the last sentence? The last sentence. You cannot be criticized anymore because you're criticado mais. Because your work is true. Your statements are true by definition. Porque seu trabalho é verdade por definição. Yeah. And you are important because you not just add a small piece of knowledge to the immense stock of existing knowledge, but you contribute to the betterment of society and the salvation of humanity. E você é importante porque você contribuiu de uma forma para salvar a sociedade e salvar a civilização. And the more difficult it becomes for scientists to be visible and relevant, the more tempting the ideological way appears. Quanto mais difícil é para um cientista se tornar conhecido, mais difícil é... Can you repeat again the rest? Let me see. So, the more tempting the ideological way becomes for scientists. Mais tentador a questão da ideologia fica para esse cientista. So, the massification of science creates incentives for ideology. Ideologization, yeah. A questão da ideologização, a ideologia... follows from the massification of science.
deriva da massificação da ciência. Exactly. And in fact, it's just another kind of scientific cannibalization. Isso é mais um outro fato, uma evidência do canibalismo científico. It weakens the science's claim to objectivity and rationality. E isso enfraquece a objetividade what was the other word? Rationality, Racionalidade da ciência. It directly feeds into the narrative of post-truth and post-factual populists. E isso diretamente está na fala de populistas e pós-cientistas, post-factual populists, post-factual, how to translate it, post-factual, I don't know. But you know what I mean. This kind of post-truth populists. Você sabe o que eu quero dizer? Esse populistas pós-modernos, No, not post-modernos. Post-factual, não sei também como traduzir. Post-rational. So this way, through activism, science undermines its own raison d'être and its own foundations. Now Thomas used a French word, Yeah, I don't know if it's common to use it in Portuguese, raison d'être, but I have no idea how to translate it into English. And in Portuguese, raison d'être, reason for being. Razão para ser. Raison para ser, yes, exactly. So this is the problem. Science cannibalizes itself and undermines its own raison para ser. Yeah. Because it abandons the scientific method, and without the scientific, porque nós abandonamos o método científico. Without the scientific method, there is no progress. There's no progress and no accumulation of knowledge. Não existe progresso e não existe acumulação de ciência, de conhecimento. So, undermining scientific rationality through ideological activism will not lead to a betterment of society, but to its subversion. A ciência como ideologia, ela não vai melhorar o mundo but to the subversion of society and also to the decline of science itself. Mas sim, o declínio da ciência e da sociedade. So, defending science against the post-factual populist right is necessary, but it is not sufficient. Então, defender a ciência de mandos de populistas da direita é muito necessário. What is required is also a critical reflection of science itself and the consequences. Também é uma reflexão crítica da ciência. And the consequences of the massification and the ideologization of science. E a questão da massificação e da idealização da ciência. So to conclude, para concluir, the scientific method may not be perfect. O método científico talvez não possa ser correto, perfeito. It may not guarantee progress and it cannot yield ultimate truth. Ele talvez não possa garantir o progresso, talvez não mostre toda a verdade. But it is all we have. Mas é tudo e é o que nós temos. It is the only thing that stands between us and the post-factual bigotry. É a única coisa que está entre nós e o post-factual. I again use this word. I like it. Post-factual or post-rational bigotry. Okay. I don't know if this word exists in Portuguese. I have problems to translate that. I'm sorry. Bigotismo. Can you say again? Or bigotismo. Post-rational bigotry. Or
bigotismo. Ok. Okay, I hope you understood what I wanted to say. So I stop here and thank you for your attention. Ok, espero que você consiga ter entendido o meu raciocínio. Eu paro por aqui e agradeço o convite. Okay, so we now have maybe a bit some time for asking or discuss questions or discussing some of the topics I raised. Então, talvez nós possamos ter um tempo para discutir algumas questões. Okay, welcome back. Bom, muito Muito obrigada, Thomas. Obrigado, Matheus. Lembrando que o Matheus, ele é mestre já e ele é doutorando e pesquisador atuante no Brás. Perdão, Matheus, pelo início. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o professor Vinícius. Muito obrigado pela exposição, acho que foi muito clara, apesar de nem sempre a tradução ocorrer, digamos, né? De modo muito preciso, mas é só uma questão da linguagem mesmo, né? Muito obrigado. Peraí, deixa eu fazer a sua defesa aqui. Não é uma falha do Matheus, é que realmente a tradução não pode ser tão literal. Até coloquei agora no finalzinho aqui. But thank you, Matheus. Very great work. Yes, I imagine it's difficult. Se esse pós-fatual poderia ser alguma coisa como pós-verdade. Talvez caminhe para esse. Yes, exactly. Yeah. Mas é só um exemplo de como é difícil, né? Porque as línguas são muito vivas, né? E aí não há essa tradução literal. Estou sendo aqui um advogado realista do Matheus. I have to send you next time the text in advance, but I did not finish until the ultimate moment, so I could not send it to you. Não, para mim foi uma experiência um pouco desafiadora, Vinícius e Thomas. É a primeira ou segunda vez que eu faço uma tradução assim, em tempo real. Mas espero que possa ter contribuído algo na tradução. Peço desculpas aí a algumas palavras que me fugiram, né? Não é fácil, né, fazer essa tradução. Não, é muito complexo, porque, na verdade, você tem que pensar em duas línguas, né, simultaneamente. E lembrando que, obviamente, o Matheus não é um tradutor bilíngue, né? Não é a profissão dele, né? Essa não é a atividade. Cientista político também, como Thomas. Exato, ele é um jovem cientista, enfim, né? Então, na verdade, eu estou falando isso para agradecer mais uma vez, né? E dizer que é mais uma das atividades que a gente pretende fazer ao longo de muitas outras experiências, né? Marcela, temos alguma pergunta lá? Temos as enviadas aqui no chat privado. Eu coloquei algumas aqui. Uhum. Eu perguntaria para o Thomas primeiro, qual sugestão, qual lição, digamos, ele poderia passar aqui para os nossos jovens e as nossas jovens cientistas, no sentido da aplicação do seu tempo, dos seus esforços, quer dizer, qual a melhor maneira que os jovens cientistas aqui poderiam, especialmente no Brasil, né, poderiam pensar, destinar para contribuir efetivamente para a ciência aqui no Brasil. Thomas, Professor Vinicius asks you, what is your suggestion to bring to the young students who are listening right now to apply the efforts for bringing scientific knowledge to the academy and for the society? Well, hard work. It's the only way to do for many years. There's not the one, shortcut. There's no shortcut. A resposta é trabalho duro. Durante muitos anos, não existe um atalho, um caminho mais curto. É necessário esse trabalho. Como tem um ditado popular que eu gosto muito aqui no Brasil, que diz assim: não existe almoço grátis.
Thomas, there's a expression in Brazil, I think maybe you already understand, there's not a free meal. There is no such thing as a free lunch, as Margaret Thatcher used to say. Well, imagine, remember Maggie Thatcher? Sim, eu conheço. Existe a Margaret Thatcher também fala isso. Eu concordo. Não, perfeito. É isso. Esse é o nosso caminho, né? Que a gente faz todos os dias, às vezes até dormindo, né? Acorda com uma ideia, enfim, tem que ir lá escrever, anotar de alguma maneira, né? É o nosso vício particular, né? É isso mesmo. Eu tenho mais algumas aqui. Eu gostei muito, bom, de todas as falas, né? De todo o conteúdo. Mas o que me chamou assim, bastante atenção mais no final, é essa ideia possível, né, de que essa pós-modernidade tenha confundido a popularização da ciência, a ideia da divulgação da ciência, com um aspecto bem vulgar mesmo, de vulgarização, né, de facilitação, assim, exagerada. E aí, nesse sentido, me chama muita atenção o papel das redes sociais nessa coisa que eu estou chamando aqui de vulgarização. Queria ver o que o Thomas pensa disso também. Thomas, Professor Vinicius put another question regarding the postmodernity. I don't know if we would say this word, but what do you think that this can confuse the popularization of the sciences? And, for example, how the social networks could facilitate it on that? Okay, this is a difficult question actually, because it's really hard to tell who is responsible or what's the cause of this problem. I would not say the social media are the ultimate cause. I don't think so. As I try to show in my presentation, I see some fault also on part of scientists themselves. They give in to temptations, to benefits from politics, to benefits from being in public, and they fail to explain what science is and what it not is. This is, I would say, some lack of modesty on part of scientists. They should simply say, I don't know, because this is a usual thing. Professor Vinícius responde que não diria que a mídia social é uma única questão que pode provocar esse problema. Como ele apresenta na apresentação dele, isso pode estar envolvido no próprio processo da ciência, e é importante que o cientista, quando ele não sabe a questão, que ele diga realmente essa verdade e não tente fazer de uma outra forma. É melhor, nesse modo, dizer que não tem a resposta para essa questão. Perfeito. Eu acho que coincide bem com o que o Thomas havia dito também, sobre a vaidade, né? Sobre o ego, e que leva que essa impossibilidade de dizer não sei ou errei, me desculpe, né? Perfeito. Uma outra questão também, depois se o Thomas quiser fazer um apanhado, seria ótimo, né? Uma outra questão que eu concordo, porque eu vejo muito isso também aqui, essa espécie de inflação, essa urgência, essa cobrança exagerada pelas publicações, pela produção, quer dizer, esse produtivismo, né? E uma coisa que me chama muita atenção, porque eu já fiz alguns pareceres e artigos, inclusive para a revista, há uma inflação relacionando fake news com teorias pós-modernas. Quer dizer, chegou uma espécie de ápice, assim. Eu particularmente não aguento mais ler artigo desse tipo, né? Porque é uma redundância,
ficam citando as mesmas pessoas e chegando às mesmas conclusões. É uma coisa assim maçante mesmo. Exactly. Yeah, I see. Thomas, should I translate? I think I understood it. Yes. Mm-hmm. So it's much redundancy there. Yeah, not much substantial contribution. And this is exactly the problem. So you have ever more difficulty separating the relevant from the irrelevant, and ever much publication is simply lost. It simply disappears, and this also confuses the public. So on the one hand, the public expects answers from science. On the other hand, science is producing such a lot of publications and information that you cannot tell, and you completely lose sight of what is relevant and what is not relevant. So this creates a structural imbalance between the demand or the role of science in society and the conditions of scientific production. And this puts science actually in a very precarious position, because you have to legitimize your position, and it's ever more difficult to legitimize it. Vamos ver se eu consigo aqui, Vinícius. Ele concorda com a questão que você levanta, a questão da redundância, e isso traz bastante dificuldade na ciência, né? A dificuldade também é de tentar separar o que é um conteúdo relevante do que é um conteúdo irrelevante, e a questão das publicações poderem ficar perdidas em meio a inúmeras publicações que saem, que talvez uma grande publicação que poderia contribuir fica perdida em meio a essas outras tantas. Então, na opinião dele, ter uma redução nisso daí e uma separação desse conteúdo. Não, perfeito. Matheus, eu vou aproveitar o gancho aqui para dizer que acho que na próxima palestra o Thomas já vai falar em português. Porque ele entende tudo que eu falo. I think we keep it that way. It's still better than me talking Portuguese. But we can try with Google Translate. But I prefer Mateus. Mateus is really great. Okay. Ou em breve, porque ele já entende tudo, né? Então daqui a pouco já está falando, né? Bom, eu tenho mais, se ele permitir, eu continuo fazendo aqui algumas questões, né? Thomas, Professor Vinicius has some more questions. If you have time, he can ask. A couple of minutes, okay, is okay. Mais alguns minutos, Vinícius. It's already 11 in the evening, but it's okay. Yeah, São 11 horas da noite agora, no momento. Tá bom. Bom, então eu prometo, pode ser a última. Essa é uma que me traz assim uma curiosidade pessoal muito grande, também porque há um debate muito forte no Brasil. Aliás, o que mostra bem essa relação da ciência com a política, e mais, como um conteúdo científico, entre aspas, né, do ponto de vista das ciências sociais, acaba se tornando uma arma política. A gente tem muito claro isso no Brasil hoje, e o exemplo que eu daria muito concreto é este aqui. E talvez o Thomas pudesse comentar do ponto de vista dele, né? O que a gente vê no mundo hoje é um crescimento de fascismo, bonapartismo ou cesarismo, no sentido retrógrado, né, das relações políticas. Esse é um caso assim bem específico de como a ciência política no Brasil tem se tornado uma arma, uma acusação, mais do que um debate teórico, né? Na verdade, tem se tornado mesmo uma bandeira política. E é uma coisa interessante para lembrar aqui, que quando eu falo de fascismo,
a gente vê tanto um amplo leque na esquerda, diagnosticando e, enfim, trazendo isto a público, quanto a gente vê uma parte da direita no espectro político, né? A chamada nova direita é muito envolvida nesse, não apenas no debate, mas na denúncia da prática do fascismo no Brasil. Acho que esse é um exemplo, assim, para mim, muito claro, né? De como a ciência se tornou uma arma política também. Aí eu queria que ele comentasse, do ponto de vista dele, como ele entende isto, e também de maneira específica, né? Se ele vê como fascismo, bonapartismo, cesarismo, ou alguma outra espécie, digamos assim, né? Thomas, so Professor Vinicius commented about the relation between science and politics, and how the content of social sciences could become a powerful gun and to destroy the society. So he mentioned here some facts that, for example, fascism, Bonapartism, and Caesarism could be really dangerous for the science. He also mentioned the possibility that also from left and right wings could happen this. And he wants to listen your opinion about that, especially on this case, that the dangers of what the science can become. Okay, does he mean is the danger for science or the danger of science itself? The danger is the danger originating in science or danger from politics for science? Ele quer saber, Vinícius, qual o sentido que a resposta vai ir, se é a questão dentro da ciência ou fora da ciência? Talvez mais fora. Bem, não sei se fora, mas no sentido como ele, cientista político, né, observa o Brasil. Acho que isso seria interessante. Okay. Well, to start with, science is a potential source of legitimacy. So politics will turn to science for, the reasons of legitimizing their project of power. And at the same time, theories of power and avenues to power may originate in science and social science. Imagine French post-structuralists provided the ideological tools for Pol Pot's regime in Cambodia. Just one second. Yeah. Eu vou traduzir aqui, Vinícius, rapidinho, eu já passo para o Thomas de novo. Ele diz que a ciência é uma questão de legitimação, e os políticos podem utilizar a ciência como forma para legitimar o seu próprio poder. Isso precisamos estar atentos. Ele comenta também um caso na França sobre a questão do Camboja. Eu vou voltar para o Thomas agora. Yeah, it was the same. People from some Pol Pot regime studied in France in the universities in political science and sociology of post-structuralism. And so there is often a close relationship between scientific or social science theories and conceptions and projects of power. But in the case of Brazil, I don't know. I don't see this relationship because it's not an ideological project. I don't see much ideology in this Bolsonaro regime. It's a really, really trivial authoritarianism. I don't know, maybe, but from distance, I cannot recognize any ideological project behind it. Ok, Vinícius, ele comenta que as ciências sociais, por trás das ciências sociais também existe um projeto de poder. Ele também comenta que não vê muita questão ideológica no governo Bolsonaro, mas ele vê sim uma questão de autoritarismo político. Acho que é isso que eu
consegui anotar aqui. More or less, yeah. Perfeito. Eu acho que eu compreendi bem nesse sentido. De certa forma, a gente tem um pouco essa percepção também. Vou tentar traduzir um pouquinho a falta de um conteúdo ideológico no governo como falta de um projeto político. Exatamente, ele comentou esse ponto aí. Exatamente como você disse. Perfeito. Eu acho que chegamos à mesma análise, digamos. Great. Okay. So, but maybe I have just terminated an article on the right, a new populist right in South America, and maybe it will be published in the next month, and then it's also contributes to this question and is a nature of Bolsonaro regime and. Eu acabei de terminar um artigo, vai ser publicado nos próximos dias, semanas, que trata dessa questão que nós acabamos de conversar, que é o populismo e o autoritário, o populismo na América Latina e no Brasil, tratando do governo Bolsonaro. Perfeito. Assim que tiver publicado, peço para ele encaminhar para a gente lá. Vamos divulgar aqui entre os nossos também, com certeza. Okay, just waiting for a message from the journal, but they already agreed in publishing it. Estou apenas aguardando a resposta do jornal, mas eu já recebi uma positiva do jornal. Estou aguardando apenas essa publicação agora. Published, yeah. So contributing to the, the flood of publishing. Contribuindo também para esse grande número de publicações que nós temos na academia. Okay. Perfeito. Mas então eu já aproveito, faço um gancho aqui, final, né? Dizendo que assim que o Matheus defender a tese, que vai ser logo, e será com muito brilhantismo também, já fica uma espécie de convite, uma intimação, para que, junto com o Thomas, a gente faça um artigo sobre o Brasil. É uma honra trabalhar com vocês. Okay, I did not understand it completely. Sorry, Thomas. Say after I finish my doctoral thesis, I would like to work in a shared work with you and me in something about Brazil, related to Brazil. Okay, perfectly. Under the framework of BRAS, we can publish a lot together. We can collaborate in any kind of framework, in the working group or on the blog or in the journal, whatever. Many possibilities. But first you have to finish your thesis. Ele diz que no framework do BRAS a gente tem muitas possibilidades de publicação, tanto no blog como na revista, mas primeiro eu preciso terminar a tese, e é isso que estou focado agora. É isso aí, concordo plenamente. Primeira coisa é a tese, depois a gente navega por outros mares, né? É isso aí. Ok. Bom, vamos liberar o Thomas, lá já são mais de 11 horas da noite. O Matheus também, não sei se está no Brasil, está na Alemanha. Aqui, 11 horas também aqui. Perfeito. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês dois, em nome do nosso programa, em nome de todas as instituições e parcerias que a gente construiu nessa disciplina. Tenho certeza que foi muito produtivo, tenho certeza que trouxe muita informação qualificada, legitimada, como disse o Thomas. Acho que esse é o nosso objetivo também, é pensar a divulgação da ciência, mas sem correr o risco de aligeirar as coisas ou de faltar a objetividade, a responsabilidade, né? Eu acho que esse é o objetivo da disciplina, desse canal também, de todas as parcerias que a gente tem construído. Então, mais uma vez, Matheus, por favor, agradeço ao Thomas, dizendo que teremos muitas outras participações, e sua também, é claro. Thomas, Professor Vinicius,
thank you very much for coming today. And he says that we're going to have much more opportunities in the future. I hope so. Thank you very much for the invitation. Thank you, Matthias, for your very hard work and translating my difficult English. So, and have a nice evening, everyone. And até a próxima. Até a próxima. Thank you. Ciao, ciao.